E aí, pessoal, tudo certo? Resolvendo uma questão aqui sobre materiais e substâncias no Enem. Assunto do primeiro ano, que às vezes cai aí na prova do Enem. Então eu peguei essa questão aí do ano 2008, tá certo? Vou ler essa questão para vocês e a gente vai fazer análise dela aqui, tá bom? É uma questão que eu considero fácil. Vamos lá. Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e vapor de água são os ingredientes e um núcleo de condensação de nuvens, que ele chama aqui de NCN. Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se condensa. Então, o vapor de água se condensa ao redor, né, em torno do núcleo, formando uma gotícula microscópica que, devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva, tá certo? Aí forma a chuva. Na floresta amazônica, nessa questão da floresta, a principal fonte natural desse núcleo de condensação de nuvens, que é o NCN, é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas na estação chuvosa devolve os NCNs, aerosóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos de altitude e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente. Com a chegada em larga escala dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluente atmosférico pelas queimadas na época da seca modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu aquecimento, com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens. Esse aqui é o texto base, né? E aqui vem a pergunta, veja o comando. Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente. Então, esse ciclo hidrológico ele depende de quê? Vamos usar aqui nossos conhecimentos, né? É uma questão teórica, não tem cálculo, é uma questão fácil de ser respondida, tá certo? A gente pode usar aqui o nosso conhecimento básico mesmo para responder essa questão. Letra A. Da produção do CO2, que é gás carbônico. Então, o ciclo hidrológico, o ciclo da água, depende do gás carbônico. Estranho isso aqui, né? Oriundo da respiração das árvores. Bem, isso aqui está errado. O texto base até deu um apoio para a gente. Olha, letra B. Da evaporação, da transpiração e da liberação de aerosóis que atua como núcleo de condensação de nuvens. Está correto. Então a nuvem, como está dizendo aqui no próprio texto, a nuvem ela é constituída pela formação desse núcleo de condensação de nuvens. No próprio texto fala aqui, nas estações chuvosas se desfazem na forma de chuva baixas, né? E são, como que eu posso dizer, são devolvidos para a natureza e recomeça o ciclo, tá certo? Então o próprio texto fala sobre isso. Essa letra A está errada, gente. O ciclo hidrológico ele depende do vapor da água e do NCN, que é o núcleo de condensação da nuvem. Vamos analisar, aproveitando agora, a letra C, tá bom? Por que a letra C não seria a resposta correta? Veja, das queimadas que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se precipitarem como chuva. As queimadas
participa aqui do ciclo da água, gente. Errado, né? Pois a poluição está provocando justamente o contrário, certo? Então, as queimadas justamente provocam a falta de chuva, tá certo? É justamente o contrário. Vamos lá. A letra D, onde é que está o erro aqui? Das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta o núcleo de condensação de nuvens, produzido a centenas de quilômetros do seu local de origem. Veja, essa frase aqui até está no texto, mas ela está aqui fora de contexto, gente. Está errado aqui. As nuvens formadas por esse núcleo na floresta amazônica se originam na floresta e não são transportadas para lá, não. Na floresta amazônica, esse núcleo é formado na própria floresta. Ele não é formado fora da floresta e é transportado para dentro da floresta, não. Então, essa letra D que está errada. E a letra E? A letra E está dizendo assim: da intervenção humana mediante ações que modificam as características físicas e químicas da atmosfera na região. Gente, o ser humano ele interfere bastante naquela região, sim, mas o homem só atrapalha esse ciclo hidrológico, tá certo? Se, no caso, ele provocar aqui as queimadas, que vai prejudicar o ciclo hidrológico, tá certo? O ciclo hidrológico é um processo natural, então não depende do homem. O homem pode atrapalhar o ciclo hidrológico, provocando, por exemplo, as queimadas, mas o ciclo hidrológico é um processo natural, que a natureza mesmo faz para fazer esse ciclo lá da água, tá bom? Então a resposta aqui a resposta correta para a questão é a letra B. Uma questão muito fácil, só teoria. Espero que vocês tenham entendido que o Enem, na prova de Química, existem questões teóricas, questões fáceis que dá para responder lendo o texto base, usando um pouquinho ali o raciocínio, a lógica, nossos conhecimentos que a gente adquiriu até aqui, tá bom? Boa noite para vocês, ou boa tarde, não sei como é que vocês estão estudando, se está estudando à tarde, manhã ou noite, mas espero que continue estudando. O foco é esse, tá certo? Falta poucos dias, então vamos manter nosso foco, nossa meta e nosso objetivo, que o caminho é esse. Tchau, tchau, até a próxima.